Levantem-se, se faz favor. Vamos dar uma calorosa salva de palmas para os convidados da honra. Apresentação e entoação do Hino Nacional da República Popular da China. Sentem-se, por favor. 各位来宾，欢迎出。 Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos à cerimônia de inauguração da Mostra pela Libertação Nacional e pela Paz Mundial, exposição do 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e na Guerra Mundial Antifascista. Agora, permitam-me apresentar os convidados de honra. Chefe Executivo do Regime Administrativo Especial de Macau, Sam Ho-Fai. Subdiretor do Gabinete para as Assuntos de Hong Kong e de Macau do Conselho do Estado, Diretor do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, Zhang Xinchong. Comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, Liu Xianfa. Comissário Político de Coordenação em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, Major General Liu Xinhua. Presidente da Assembleia Legislativa, Goh Hoi-yin. Presidente do Tribunal de Última Instância da RAEM, Song Man-mei. Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura Olam, chefe do Grupo de Trabalho Interdepartamental criado no âmbito da comemoração do 80º aniversário da vitória do povo chinês na guerra contra o Japão e da vitória mundial contra o fascismo. Agora, gostaria de fazer uma apresentação sobre a presente mostra. No 80º aniversário da vitória nas guerras de resistência contra a agressão japonesa e contra o fascismo, e com o propósito de recordar o feito histórico, homenagear os mártires e exaltar os nobres espíritos patrióticos que nortearam a resistência, o governo RAEM, com o apoio do Museu Comemorativo da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a agressão japonesa, organiza a exposição pela Libertação Nacional e pela Paz Mundial, exposição do 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a agressão japonesa e na Guerra Mundial Antifascista, tendo a exposição com o mesmo título já inaugurado no passado 7 de julho no referido museu. A exposição realizada em Macau integra várias imagens. Através dessas imagens e de vídeos históricos, evocam-se 14 anos da Guerra de Resistência que decorrido entre 1931 e 1945, evidenciando igualmente o vínculo solitário entre os compatriotas de Macau e do povo do país, unidos por laços de sangue e de destino comum ao longo dos tempos. A guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa é uma parte muito importante da Guerra Mundial Antifascista. O povo chinês sustentou, com enormes sacrifícios nacionais, o principal campo da batalha oriental, dando grandes contributos para a vitória da guerra. A grande vitória da Guerra de Resistência fica registrada para sempre na história da nação chinesa e na história da justiça humana. Agora temos muita honra de convidar o chefe executivo da RAEM, Sam Ho-fai, para o uso da palavra. Digníssimo diretor Zhang Xinchong, ilustres convidados, senhoras e senhores, muito bom dia. Hoje reunimos-nos com
com reverência para realizar esta cerimônia solene da inauguração da exposição do 80º aniversário da vitória na Guerra da Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e na Guerra Mundial Antifascista. Antes de mais, em representação do governo da Raiyane, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Museu de Guerra da Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa, bem como às entidades relevantes e todos os setores sociais. Expresso igualmente o mais elevado tributo a todos aqueles que no país e no estrangeiro que deram contributos históricos para a vitória nesta guerra de resistência. Há 80 anos, o povo chinês, juntamente com os povos do mundo, com uma coragem e uma determinação inabalável, ultrapassou batalhas árduas e sangrentas e alcançou a vitória completa na guerra da resistência contra a agressão japonesa e a vitória final na Guerra Mundial Antifascista. Nesses 14 magníficos e turbulentos anos da resistência contra a agressão japonesa, os compatriotas de Macau, partilhando permanentemente o destino da pátria, desempenharam um papel insubstituível e único, deram contributos que ficarão para a história e escreveram a sua própria epopeia da resistência contra a agressão japonesa. Olhando para a história, vemos um misto de sofrimento e glória. Durante esses 14 anos, o território chinês foi devastado e o povo sofreu. O Partido Comunista da China defendeu e persistiu numa frente unida contra a agressão japonesa, desempenhando um papel fundamental. Os compatriotas de Macau reagiram positivamente. Logo no início do incidente de 18 de setembro, criaram grupos de salvação patriótica para angariar fundos e promover a guerra da resistência. Após a ocupação de Cantão e Hong Kong, pese embora Macau ter sido cercada e quase ter vindo uma ilha isolada. Graças à sua posição única e graças aos esforços de todos os setores da sociedade, tornou-se porto de abrigo para centenas de milhares de compatriotas e refugiados que chegavam das áreas vizinhas e tornou-se um canal importante para romper o bloqueio, recolher e transportar mantimentos. O que demonstra o espírito nacional que é enfrentar em conjunto a crise nacional. Os compatriotas de Macau, conscientes da ascensão e queda da nação de zero em respeito a todos, tornaram-se uma força indispensável na torrente da resistência. Os pioneiros da resistência contra a agressão japonesa, como o general Yeti, o músico popular Chen Xinhai, o diretor Kerin e a equipa médica do Hospital Genwu, jovens patriotas como Lin Yao, Liang Jie e Liao Jintao, que deixaram Macau pelos campos da batalha, e as histórias comoventes dos retornantes, das forças de resgates e de todos os sectores sociais de Macau pintaram um quadro magnífico da resistência de Macau. Uma memória de conjunto que permanecerá para sempre como motivo do nosso orgulho eterno. A guerra da resistência de Macau demonstra tanto o patriotismo como o humanitarismo internacional. Hoje realizamos aqui uma exposição para recordar a história e prestar homenagem aos mártires. Esta exposição serve também como um compromisso solene para valorizar a paz e criar um grande futuro. Olhando para o futuro, assumimos a missão. A vitória na guerra da resistência há 80 anos foi um importante ponto para a viragem para a nação chinesa do sofrimento a rejuvenescimento. É também uma importante força espiritual para nós hoje, na nova jornada de construção de um grande país e da revitalização nacional. Perante as grandes mudanças, precisamos de nos orientar pelo espírito da resistência contra a agressão japonesa, fortalecer a nossa crença no patriotismo e no amor a Macau, inspirar a missão e a responsabilidade na nova era, ter a coragem de enfrentar os desafios e as dificuldades, bem como ter a sabedoria de ousar mudar e ser bons na inovação. Devemos se dar pela diversa do princípio um país e aproveitar as vantagens do segundo sistema, no sentido de criar uma nova conjuntura no meio da mudança e contribuir ainda mais com a força de Macau para o desenvolvimento nacional. Ilustres convidados, caros amigos, o Sr. Presidente Xi Jinping salientou: a história é o melhor livro, texto e o melhor agenda de reflexão. A causa um país, dois sistemas, em Macau está a entrar numa nova fase de desenvolvimento. Aproveitamos esta comemoração do 80º aniversário da vitória na Guerra da Resistência contra a agressão japonesa e na Guerra Mundial Antifascista para promover o espírito nacional, tendo o patriotismo como núcleo
E continuamos a realizar uma série de atividades comemorativas, especialmente a geração mais jovens, para relembrar o sofrimento e a glória da nação, recordar a dedicação e o sacrifício dos nossos antepassados e transformar a memória histórica em força espiritual para os nossos contemporâneos, inspirando toda a sociedade a recordar a história e transmitir-a viva de geração em geração, e unir e avançar a escrever em conjunto novos capítulos da pátria, um país do sistema em Macau, e dar novos contributos para a revitalização nacional. Obrigado a todos. Muito obrigado. Faça o favor de tomar o seu lugar. De seguida, temos muita honra em convidar o diretor do Gabinete de Dedicação do Governo Popular Central na RAEM, Jen Sinchon, para proferir o seu discurso. Excelentíssimo Senhor Executivo Sam Ho-Fei, caros convidados e amigos. Hoje reunimos-nos solenemente às margens do Rio de Macau para inaugurar conjuntamente a exposição temática pela libertação nacional e pela paz mundial, comemoração do 80º aniversário da vitória da Guerra de Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e da Guerra Mundial contra o fascismo. Antes de mais, em nome do Gabinete de Projeções Hong Kong e Macau do Conselho do Estado e do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, gostaria de prestar a mais profunda homenagem a todos os heróis que sacrificaram corajosamente as suas vidas pela causa da libertação nacional e expressar o mais elevado respeito a todos os compatriotas que participaram nos esforços de salvação nacional e sobrevivência em Macau. A história é o maior livro didático e também a maior alerta. Há 80 anos, o povo chinês conquistou a grande vitória da Guerra de Resistência contra o Japão. Ao longo dos 14 anos da guerra, os comunistas chineses, como os defensores e participantes mais firmes do espírito patriótico, com as suas propostas políticas, determinação firme e ações exemplares, tornaram-se o núcleo forte que lidera o povo chinês na luta pela independência nacional e libertação do povo, merecendo ser a coluna vertebral da resistência guerreira de toda a nação. A vitória da Guerra de Resistência contra o Japão é a primeira vitória completa da China na luta contra as invasões estrangeiras desde a época moderna. A vitória do teatro principal oriental da Guerra Mundial contra o fascismo, a vitória do espírito nacional com o patriotismo como núcleo, e também a vitória da nação de toda a nação na luta heroica contra a agressão. A decisão importante tomada este ano pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês de realizar atividades comemorativas reveste-se de grande importância e profundidade, pois visa recordar a história, homenagear os heróis falecidos, promover o espírito patriótico e o espírito da guerra de resistência, e reunir forças para avançar com a construção de um país forte e a revitalização da nação através da modernização chinesa. Olhando para trás, para os fogos da guerra de resistência envoltos em fumo de pólvora, embora Macau seja pequeno, nunca esteve ausente. Os amplos compatriotas de Macau empenharam-se com todo o coração na salvação nacional, seja indo decididamente para a frente batalha para combater e obter feitos meritóricos, seja dedicando-se ao auxílio de refugiados e doando fundos e materiais, o que constituiu uma vívida interpretação do sentimento patriótico e da justiça nacional. Desde o início deste ano, a Sociedade de Macau tem organizado uma série de atividades para comemorar o 80º aniversário da vitória, com destaque para a realização de estudos acadêmicos e a recolha de materiais históricos sobre a guerra, enriquecendo ainda mais o conteúdo dos recursos culturais e históricos patrióticos. Os feitos na Guerra de Resistência de figuras representativas como Ye Ting, Ke Lin e Xian Xinhai, agora exibidos as preciosas coleções como a edição especial de auxílio editada pela Associação de Socorro aos 4 setores de Macau, assim como as fotografias antigas que mostraram a participação no esforço
esforço de guerra de grupos como o Corpo de Ambulâncias de Juventude Chinesa de Macau, o apoio ao resgate de figuras culturais e patriotas como Fan Chanxiang e Xia Yan e o auxílio às atividades anti-japonesas do Corpo de Colunas de Dongjiang são todos testemunhos históricos de que Macau partilhou as alegrias e os sofrimentos com a pátria. O presidente Xi Jinping apontou profundamente: o grande espírito de resistência contra a agressão é um patrimônio espiritual verdadeiramente precioso do povo chinês e sempre será uma poderosa força motriz espiritual que inspira o povo chinês a superar todas as dificuldades e obstáculos e lutar pela realização da grande revitalização da nação chinesa. O período atual e futuro é um período crucial para avançar na construção de um país forte e na causa de grande revitalização na nação chinesa. A prática de um país dos sistemas também entrou numa nova fase. Esperamos que Macau consiga aprender profundamente o espírito consagrado nos discursos importantes do presidente Xi Jinping, herdem e desenvolvam o grande espírito de resistência contra a agressão, aproveitem a vantagem do sistema Um País dos Sistemas, mantenham firmemente a segurança nacional e estabilidade de Macau, concentrem-se em impulsionar a economia, promover o desenvolvimento e realizar a construção, e bem como continuar a abrir uma nova panorama de desenvolvimento de alta qualidade para a causa de um país dos sistemas. Os jovens são a esperança e o futuro de Macau e são a força viva para construir Macau e a nação. Espera-se que os jovens herdem os genes vermelhos, perpetuem o sangue vermelho e estabelecem firmemente a grande aspiração de participar no fortalecimento da nossa nação, bem como sejam os construtores e sucessores da causa de um país dos sistemas e deixem a juventude brilhar na construção desse fim. Caros convidados e amigos, a paz não foi fácil de alcançar. E o desenvolvimento é muito valioso. Esta exposição não é apenas uma profunda retrospectiva dos tempos extraordinários do passado, mas também uma inspiração de atenção à paz. Permita-nos, aprendendo com a história, olhando para o futuro, implementar de forma abrangente o princípio de um país dos sistemas, resguardar o ambiente de paz e desenvolvimento conquistado com tanto esforço. Por fim, desejo a esta exposição temática um grande sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, retorne ao seu lugar, Sr. Diretor. A exposição tem 6 secções que passou a denominar a eclosão da guerra, resistência de toda a nação, unidos como uma resolução comum contra os invasores, endoacismo crescentes, lutando juntos contra o fascismo e a grande vitória, um ponto de viragem para o rejuvenescimento nacional. Os visitantes poderão conhecer de forma abrangente os capítulos épicos da resistência na nação chinesa e o significado histórico da vitória, orindo a força do espírito chinês, esta resiliência inquebrável e de necessidade. Agora procedemos ao ato inaugural que marca o início pela libertação nacional e pela paz mundial. Por favor, juntem-se em frente ao palco e solicitamos aos fotógrafos e representantes de comunicação social que captem este momento especial. A seguir, por favor, pressionem com a mão direita o dispositivo que se encontra à vossa frente depois de eu fazer a contagem decrescente 3, 2, 1. Inaugura-se pela libertação nacional e pela paz mundial a exposição do 80º aniversário de vitória na Guerra da Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e na Guerra Mundial Antifascista. Muito obrigado aos convidados de honra. Por favor, dirigem-se aos vossos lugares. A grande história da Guerra da Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa, forjado com sangue e vidas, lembra-nos profundamente os feitos realizados pelo povo chinês na salvaguarda da independência e liberdade nacionais e na defesa da soberania e dignidade da pátria. Sentimos muito orgulho pelos grandes contributos dados pelo povo chinês para a vitória da Guerra Mundial Antifascista. Nesta jornada da nova era, vamos envidar esforços incansáveis para impulsionar a construção de uma nação poderosa e o rejuvenescimento nacional através da modernização chinesa, contribuindo assim de forma mais substantiva para a paz e desenvolvimento humano. Agora gostaríamos de convidar-os a ver um vídeo produzido pelo China Media Group
O vídeo é uma retrospectiva dos 14 anos de guerra árdua e resistência, homenageando os antepassados pelos grandes contributos para o rejuvenescimento da nação. Em 1931, eclodiu o incidente de 18 de setembro, também chamado Incidente da Manchúria, um passo decisivo, meticulosamente planeado e preparado pelos militaristas japoneses, na sua tentativa de tomar o nordeste da China, para a partir daí conquistar todo o país. A brutal agressão do militarismo japonês desencadeou a corajosa resistência do povo chinês, marcando o início da guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e o prelúdio da Guerra Mundial Antifascista. A 7 de julho de 1937, eclodiu o incidente da Ponte Marco Polo, ou o incidente da Ponte Lugou, fazendo soar a chamada geral para uma guerra de resistência em todo o país. A frente de batalha estendia-se por mais de 1.800 quilómetros, com as chamas da guerra a envolverem mais de 10 províncias e regiões da China. A zona de combate cobria cerca de 1,6 milhões de quilómetros quadrados, com mais de 200 grandes batalhas a serem travadas e 200.000 confrontos de todos os tipos, com as forças chinesas a aniquilarem mais de 1,5 milhões de soldados japoneses. Esta guerra de resistência total estabeleceu o principal teatro oriental da Guerra Mundial Antifascista. O rugido do Rio Amarelo transmitiu uma grande sinfonia da época. Perante a nação em tamanho perigo, o patriotismo e a virtude nacional despertaram para a luta. Resistir à agressão e lutar pela sobrevivência tornou-se a vontade comum de toda a nação. O Partido Comunista da China, PCC, dando prioridade ao superior interesse da nação, demonstrou uma coragem política e uma visão histórica capazes de alterar o destino do país. Ao defender a criação da Frente Unida Nacional contra a agressão japonesa, formulando um plano estratégico abrangente para abrir campos de batalhas atrás das linhas inimigas e estabelecer bases anti-japonesas, adotando uma guerra de guerrilha. O PCC tornou-se o pilar da guerra de resistência da China contra a agressão japonesa. Após 14 anos de luta titânica, o povo chinês, juntamente com o mundo, derrotou completamente o fascismo com uma vontade inabalável e combates heróicos, alcançando um grande triunfo da justiça sobre o mal, da luz sobre as trevas e do progresso sobre as forças reacionárias. Inúmeros generais e soldados patriotas lutaram ferozmente e com uma determinação hercúlea contra um inimigo formidável. Construíram uma grande muralha com a sua carne e sangue e sacrificaram-se em vagas sucessivas para salvar a nação, compondo uma epopeia heroica que comoveu o mundo inteiro. Esta grande vitória restabeleceu o estatuto da China como uma grande potência mundial e valeu ao povo chinês o respeito das nações amantes da paz de todo o mundo, abrindo caminho para o grande rejuvenescimento da nação chinesa e anunciando uma nova era de renascimento e transformação para a milenar China.